Na sequência tem a aula da Marlúcia, que vai falar, como eu tinha falado, né, sobre mindfulness nos esportes, em especial trazendo o caso do mestrado, né, a Marlúcia é mestre em saúde coletiva, aplicação para os atletas paralímpicos da bote. Então, por favor, Marlúcia, fica à vontade. Obrigada, professor. Bom dia novamente. Espero que estejam bem, impactados, né, depois dessa apresentação aí bem esclarecedora do professor Marcelo. Eu estou feliz, né, de estar aqui com vocês, começando a semana, quase primavera, na esperança que o frio diminua. E eu acho que a gente já pode compartilhar, professora, a apresentação, tudo bem? Então, a gente vai hoje apresentar, né, a aula Mindfulness para Atletas. E a gente parte do conceito... A gente parte do conceito de Mindfulness como uma capacidade humana inata de voltar a consciência para o momento presente, utilizando como recurso a respiração e o próprio corpo. Então, hoje a ideia é focar na aplicabilidade desse construto de Mindfulness no esporte de alto rendimento, né, com efeitos positivos desde a primeira intervenção, conduzida por Kabat-Zinn no ramo olímpico, em 1980, entendendo aí a IBM, como já foi explicada pelo professor Marcelo, como um programa estruturado, sedimentado em evidências. E aqui, um estudo controlado randomizado revelou que Mindfulness aumenta as variáveis psicológicas de desempenho ao aumentar os subcomponentes da atenção, ajudando o atleta... Deixa eu pegar só a caneta aqui. Estão vendo, né? O laser também? Então, ajudando o atleta a se concentrar na tarefa presente. Então, aumentar a atenção seletiva, a atenção executiva e esse estado de prontidão. E, além da atenção aprimorada, esse estudo revelou que houve também a aceitação aumentada, né? Então, em vez de evitar as experiências negativas, né, o atleta ele se expõe a essas experiências sem tentar mudá-las ou controlá-las. E houve também o aumento da desfusão, né, que vocês conhecem, que é a capacidade de observar, né, os próprios pensamentos e emoções e vê-los como eventos mentais passageiros, em vez de se identificar com eles. Então, a gente se pergunta, né, para que mindfulness no esporte? E um dos motivos que foi trazido por essa meta-análise do Baumeier descobriu que a prática da atenção plena influencia positivamente os resultados de desempenho dos atletas, né? Eles avaliaram, né, o efeito positivo de mindfulness no desempenho, no arremesso e em modalidades de precisão, como é o caso da bocha, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, o que a gente observa sobre os efeitos de mindfulness no esporte é a habilidade de tornar-se íntimo com os próprios processos, perceber o estresse chegando, o cansaço, e com uma consequente melhora do sono e da dor crônica. Então, neste estudo, Naderi e colaboradores, eles testaram a eficácia de um programa de mindfulness na redução da incidência de lesões esportivas. Um total, né, de 168 jovens jogadores de futebol de elite do sexo masculino foram aleatoriamente designados para um grupo de atenção plena e um grupo controle, né, concluindo que o treinamento da atenção plena pode reduzir o risco de lesão de jovens jogadores de futebol devido à melhoria da atenção e controle... Opa, voltando aqui. O treinamento da atenção, né, plena pode reduzir o risco de lesão de jovens jogadores de futebol devido à melhoria da atenção
e controle da atenção, e redução da ansiedade esportiva. Então, assim, concluindo mesmo que a redução de lesões a partir da melhora da propriocepção, envolvendo aí a qualidade do sono e ruminações, impactando aí na qualidade de vida e na performance. Em um estudo composto por 288 jogadores de handebol romenos, que explorou a associação entre estratégias de autorregulação, prática de mindfulness e desempenho, concluiu que a prática de mindfulness regula a atenção, afeto e comportamento, facilitando a obtenção de um alto nível de perseverança e determinação. Então, foram 30% de participantes homens e 70% mulheres, mostrando que atletas com alto nível de autorregulação, eles manifestam um maior grau de consciência de seus pontos fortes e fracos, e fazem um esforço maior para alcançar os seus objetivos. Então, aqui nós optamos por apresentar um caso concreto, né, made in Brasil, que é o caso da Seleção Brasileira de Bocha Paralímpica, que foi objeto do meu mestrado, como o professor Marcelo falou, e demonstrar um caminho de pesquisa para os pós-graduandos, né, que de repente queiram desenvolver aí essa temática. Então, não sei se vocês conhecem a bocha, a minha familiaridade com essa modalidade vem da curatela do meu irmão, que é atleta de bocha. Então, o objetivo é aproximar 12 bolas de couro azuis e vermelhas da bola branca chamada Jack, em uma quadra... opa, tá muito rápido aqui. Em uma quadra plana, coberta, de 6 metros por 12,5, e com demarcações no piso. Os atletas aqui que nós estudamos na ocasião, então, eles jogavam, era misto, né? Os atletas de ambos os sexos. Eles competem junto, num total de até 4 sets por jogo, e a maneira de jogar pode ser em equipe, em pares e individualmente, em um contexto de táticas e precisão, né? Táticas e estratégias que envolvem precisão. Então, a gente vê que o esporte paralímpico é um esporte de alto rendimento, que visa a obtenção de resultados, e os estudos mostram que a ansiedade do atleta paralímpico pode prejudicar o desempenho, sendo que, além dos obstáculos comuns, né, do esporte de alto rendimento, como lesões e o custo, há questões com acessibilidade nas viagens e outras demandas na rotina de um PCD, né, contextualizados aí na arena esportiva. Opa, vou voltar aqui um pouco. Então, assim, a gente conclui que a performance, ela passa por uma intersecção de estratégias eficazes, né, para alcançar aí o desempenho e o estilo de vida que estão interligados. Então, a intervenção baseada em mindfulness que a gente está estudando, ela surge como uma abordagem integrada para colaborar com o desenvolvimento do atleta, né, com base em estudos mostrando que mindfulness melhora o desempenho e a vida cotidiana, ao diminuir os níveis de estresse percebido e ruminação psicológica. Aqui. E que a melhora do bem-estar, ela pode impactar no desempenho, sendo que a melhora da saúde psicológica e fisiológica, ela advém do alívio da ansiedade e da dor crônica. Da mesma forma que a recuperação de lesões, como efeito de mindfulness, se deve à melhora mesmo da qualidade de vida, redução do estresse e do bem-estar geral. Então, a partir desses pressupostos, aí, passei um pouco rápido por eles, nós perguntamos qual é a viabilidade
e a aceitabilidade de implementar uma intervenção, né, na bocha. E, então, assim, se pode ser adaptada ao esporte de alto rendimento paralímpico, com níveis significativos de aceitabilidade, se produzirá resultados em relação... Opa! Tá indo rápido. Se produzirá resultados em relação à qualidade de vida, com efeitos avaliados pelas medidas quantitativas e qualitativas, se produzirá resultados em relação ao desempenho esportivo, com os efeitos avaliados pela conquista de títulos, e com relação à precisão do arremesso e da velocidade de bola. E se os resultados produzidos pela intervenção serão mediados pelas alterações nos níveis de mindfulness, estresse, ansiedade e depressão. Então, para tentar comprovar, né, essas hipóteses, foi utilizado o estudo de caso único, como uma estratégia de pesquisa para fundamentar uma grande quantidade de dados e descrever a complexidade de um caso concreto, né, que avaliou aí a primeira intervenção numa seleção de bocha e verificou os efeitos em relação à qualidade de vida e ao desempenho esportivo. Então, trata-se de um estudo piloto intervencionista que ofertou um treinamento de mindfulness. E agora, utilizou uma abordagem de métodos mistos, longitudinal, em 5 tempos, com um TM em T0 e T1, foram 8 sessões, totalizando 8 horas, né, de treinamento, e utilizou 10 sessões de manutenção, que intermediaram, né, as medidas de segmento de 1 mês, 6 meses e 12 meses. E utilizou uma triangulação concomitante em que os dados quantitativos e qualitativos, né, foram coletados simultaneamente e depois submetidos à seleção, análise e interpretação. Então, nós utilizamos na quant a estatística descritiva e diferencial. E na qualitativa, foi aplicada a codificação inicial, seguida da análise temático-categorial, utilizando o software NVivo. Não sei como é que é tudo isso para vocês, né? Se vocês já estão, acessaram, né? Se vocês já estão fazendo as disciplinas da Unifesp, que aprofunda, né? Isso que eu apresentei. Bem, aqui a IBM, então, ocorreu de julho de 2019 a dezembro de 2020, obedecendo a periodização da seleção, que, dentre outras etapas, é constituída pelas fases oficiais de treinamento, que ocorrem no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, onde ocorreram as sessões presenciais do TM. Então, este estudo coincidiu, em 2019, com o período pré-competitivo, que foi no Open Mundial, aqui, que esse Open Mundial, na verdade, ele foi responsável pela classificação internacional de novos atletas. Aqui na Copa América, eu estou sem óculos, porque estou com dificuldade. Aqui na Copa América, garantiu as vagas para os Jogos Paralímpicos não, aqui é a Copa América, e aqui foi os Jogos Paralímpicos. Jogos Pan-Americanos. Então, essa periodização aqui, que nós estamos acompanhando, e foi possível fazer o treinamento e algumas manutenções, ela foi interrompida, né, aqui, com a Covid em 2020. Então, isso, mais para frente eu vou falar um pouquinho.
E aqui, a intervenção, então, ela, como eu falei, ela foi adaptada para o período de treinamento dos atletas, iniciando com essa palestra introdutória lá no Centro Paralímpico. O TM foi realizado o treinamento, né, o TM, ele foi realizado, então, antes do Parapan, em T0, o primeiro ciclo, 4 horas. Aí depois, o segundo ciclo, antes da Copa América. E aí seguiu-se as manutenções. Então, essa primeira manutenção, então nós fizemos o follow-up de 1 mês, a manutenção, então, durou 2 horas, e ocorreu antes do Open Mundial, que foi em Portugal, né, Póvoa do Varzim, como eu falei, que é responsável pela classificação de novos atletas, classificação internacional. Então, antes do Natal, antes do recesso, nós demos início a uma postagem semanal sobre mindfulness no grupo de WhatsApp da intervenção. E aí, quando começamos a manutenção presencial em 2020, né, dando continuidade, a gente começou a ter notícia aí da Covid e esse evento teste em Tóquio foi cancelado. Então, com a Covid, né, que foi assim que ela foi reconhecida como uma pandemia, nós demos, então, continuidade ao trabalho, à manutenção, um formato virtual. E, para finalizar, então, a intervenção baseada em mindfulness, nós demos andamento às entrevistas individuais semi-estruturadas e ao grupo focal. Está dando para acompanhar? Bem, então aqui a gente explica a IBM, né, como ela foi feita. Então, deu-se aí origem ao protocolo NBHP-EAR Paralímpico, e que ele foi desenvolvido mesmo com base nos elementos do NBHP, que vocês já estudaram, pelo que eu entendi, e que segue o construto teórico do MBSR. Então, como foram as intervenções? Um instrutor de mindfulness certificado, nosso querido Gebara, nesse caso, que conduziu todas as sessões. Cada sessão, ela inclui um tópico específico, que explica os mecanismos das práticas da atenção plena. O inquiry, que é aquela etapa, né, de cada sessão, que cria um espaço de partilha entre os participantes, seguida por uma devolutiva para cada pessoa, né, promovendo aí aquela interconectividade. As práticas formais e foram disponibilizadas, os áudios, né, de cada prática, foi feito em conjunto, para complementar o treinamento no cotidiano, né, acrescido, como eu falei, das práticas informais, que foram sugeridas também. Então, antes do início do estudo, foi informado aos participantes que a IBM, ela envolve riscos mínimos para a saúde, como desconforto emocional ou físico, e que eles deveriam procurar a pesquisadora, né, para encaminhamento, suporte psicológico, se necessário. Aqui vale a pena a gente falar, né, que as práticas foram adaptadas, né, para essa população, né, em cadeira de rodas. Eu acho que eu pulei uma parte aqui. Bem, agora acho que eu não vou conseguir voltar. Eu pulei uma parte que eu apresentaria os atletas para vocês, a classificação BC1, BC2, BC3 e BC4, né, que tem uma diferença ali em quais atletas podem competir na bocha. São, em princípio, pessoas com paralisia cerebral, que eu vou falar aqui mais para frente, vai ficar mais fácil de falar.
Bem, em resumo, foi ensinado para esses atletas sobre mindfulness, né? Que mindfulness é um estado mental cujos componentes atenção, atitude e intenção são aspectos explicados por Shapiro como entrelaçados em um único processo cíclico que ocorre simultaneamente. Então, aqui eu cheguei aqui nessa imagem dos atletas em cadeira de rodas para resgatar aí a explicação da classificação dos atletas, né, em BC1, BC2, BC3 e BC4. Então, originalmente a bocha, ela foi modelada, né, para atletas com paralisia cerebral. E no decorrer, né, do tempo, atletas com outras deficiências, pessoas, né, com outras deficiências, foram incluídas. Então, a BC1 e a BC2 é só para pessoas com paralisia cerebral, tendo aí uma pequena diferença entre eles, e a BC3 ela inclui, ela é para atletas com paralisia cerebral, mas inclui outras pessoas com outras deficiências que precisam de um auxílio para jogar. Eles movimentam apenas a cabeça, então jogam com um capacete. Então elas precisam de uma calha para jogar e também uma pessoa que coloque a bola, né, na calha e tal. E a BC4 são pessoas que não têm paralisia cerebral, pode ser outras deficiências. Bem, aqui eu vou falar um pouco sobre os instrumentos, né, para quem pretende fazer, né, então uma pesquisa uma parte importante do estudo. Então, aqui foram aplicados 12 instrumentos, de acordo com a literatura, né, de que quanto maior o nível de sobreposição ou complementariedade entre esses itens, maior será o nível de integração das diferentes técnicas de pesquisa. No entanto, assim, esses 12 instrumentos, existe também uma crítica, que é um número grande de itens, né, para eles responderem. Então, foram 6 predominantemente quantitativos, sendo que 3 escalas validadas no Brasil, considerando o nível de alfa Cronbach variando entre 0,83 e 0,93, e 6 predominantemente qualitativo, validados entre pares, com 3 instrumentos, né, que caracterizam o estudo de caso, que é a observação não participante, entrevistas individuais semi-estruturadas e grupos focais. Então, foram, ao todo, né, a população estudada foram 29 participantes que receberam, né, o treinamento de mindfulness no primeiro ou no segundo ciclo. Né? Houve uma perda de segmento de 2 não atletas. Então, por intenção de tratar, 27 participantes completaram todos os questionários e, por protocolo, 23 completaram os questionários. Então, a gente incluiu aí, como vocês podem ver no treinamento, os não atletas. Né? E o motivo, acho que vale a pena mencionar, que as evidências mostram que intervenções em saúde mental, no esporte, deve garantir o envolvimento e o apoio da equipe técnica, né, em prol do clima organizacional. E no caso da bocha, né, a presença de uma parte desses profissionais em quadra durante o jogo. Tá aqui, o slide que eu queria mostrar. Então, BC1, né, que eu já falei, e BC2 são pessoas com paralisia cerebral, e a diferença entre eles é que a mobilidade do tronco. Então, aqui no BC1 não tem tanta mobilidade, joga com arremesso, e aqui ele desliza a bola. E aqui, como eu falei, a classe BC3, ele joga geralmente com um capacete, e ele, então, indica onde o assistente deve posicionar a bola. E a BC4 são pessoas que não têm paralisia cerebral. Acho que agora ficou mais claro.
Então, deixa eu ver o tempo, acho que dá tempo de falar, né, do perfil sociodemográfico. Então, os resultados apontaram aí, muito rápido, uma idade média de 37 anos, grande parte da amostra é composta por homens, embora 33% é do gênero feminino, solteiros, a maioria, da região sudeste, e a maioria com ensino superior completo, embora um atleta não possuísse instrução formal e precisou de auxílio para preenchimento do questionário, o que já era previsto. Então, neste recorte aqui, em que todos os atletas participaram das entrevistas individuais, né, em não atleta, o critério foi convidar um representante de cada função dentro da seleção. Então, 11 pessoas foram convidadas e 8 aceitaram participar da entrevista individual. Para o grupo focal, então, foram convidados os entrevistados, né, que participaram das entrevistas, o que resultou na participação voluntária de 13 pessoas. E aqui no histórico esportivo, a gente pode ver que a média na bocha é de 11 anos, mais ou menos, com 8 anos na seleção. As deficiências eram congênitas, e uma boa parte é equilibrado, na verdade, o uso de cadeira de rodas motorizada ou mecânica. 2 atletas mencionaram... Opa. Não vou conseguir mostrar aqui, mas 2 atletas manifestaram efeitos não esperados na prática de mindfulness, sendo que um deles procurou a pesquisadora para orientação, e todos continuaram, todos os atletas, né, deram continuidade na prática durante o estudo. Então, tudo bem até aqui, peço desculpas pelos slides estarem correndo muito rápido. Aqui eu começo, então, os resultados. Então, na análise quantitativa, né, da qualidade de vida, pelo método Ruckol-Breff, no domínio físico, verificou-se um aumento entre T0 e T4, tá? Entre T0 e T4 houve um aumento com efeito significativo para tempo. O mesmo ocorreu no domínio psicológico. Já em relações sociais, foi observado uma redução nos scores entre T0 e T4, e não foi identificado um efeito significante. No domínio meio ambiente, houve um leve aumento no final, com efeito significativo para tempo. Na avaliação dos sintomas de ansiedade, estresse e depressão, pela DAS-21, houve declínio ao longo do estudo, com oscilação positiva entre T2 e T3, e negativa entre T3 e T4. E pelo score geral da MAS,
observa-se aumento significante no nível atencional ao longo do estudo, com efeito significativo para tempo. Opa! Pulou aqui um slide que eu ia mostrar para vocês sobre o teste de precisão de lançamento, em que não foi identificada diferença significante entre as médias pré e pós. Então, a gente teve no teste de precisão do lançamento, que ele é fornecido pela instituição, a gente teve um viés, na verdade, né? Porque uma certa limitação no nosso estudo, porque o teste de precisão ele não foi aplicado após o treinamento, demorou assim, alguns meses para eles aplicarem e o teste não foi aplicado em todos os atletas. Então, uma limitação do nosso estudo e que eu não estou aqui, não vou conseguir mostrar para vocês o slide, peço desculpas. Então, aqui eu vou passar direto para a avaliação qualitativa, que complementou a pesquisa, né, o survey, emergindo aí 3 dimensões de análise, que é o desfecho, mediadores e moderadores, né? Em desfecho, opa, pronto. Esses slides estão um pouco confusos, não sei por quê. Bem, aqui está a análise descritiva do teste de precisão que eu mencionei, que não foi identificada uma diferença significante entre as médias aplicadas aí. Então, esse teste, ele acabou sendo uma limitação do nosso estudo por conta dessas variáveis, um pouco o que eu mencionei sobre o período em que foi aplicado e os participantes que receberam o teste e que foi submetido a uma análise, mas que a gente não conseguiu identificar, então, uma diferença significante entre as médias aqui, pré e pós-intervenção. Então, por isso, eu vou falar um pouco agora da performance, nessa análise de correlação entre a conquista de títulos e a percepção do efeito do treinamento, em T1, T2 e T3, foi constatada uma relação linear perfeita para o efeito do treinamento no Parapan e na Copa América, e estatisticamente significativa. Então, quanto, né, aos efeitos, no Open Mundial, esses efeitos poucos relatados, na verdade, 6 atletas que receberam, dos 12 que receberam o treinamento, participaram dessa competição. Então, isso aí talvez justifique, então, esse índice que foi observado. Né, curiosamente, né, 2 atletas que conquistaram medalhas aqui no Open Mundial e 4 relataram a percepção do efeito do treinamento na sua participação na competição. Então, eles falaram, né, que tiveram motivação para competir, fiquei mais focado, procurei pôr em prática os exercícios passados nos encontros, tranquilidade na respiração. Aqui no Parapan, houve uma aproximação dos relatos, então, das entrevistas, com os bons resultados que eles obtiveram, né? Então, maior controle sobre minhas emoções, me senti com mais controle da minha concentração. Então, aqui, passando para a Copa América, em especial, houve a conquista inédita, né, dos títulos na Copa América, que garantiram 9 vagas para as Paralimpíadas de Tóquio, com um relato aí, né, aqui. Então, na Copa América, estava todo mundo focado. Tanto é que antes de todos os jogos, né, sempre que iniciava a rodada, nós praticávamos o mindfulness com os áudios
e com os treinamentos que vocês passaram para nós durante toda a fase. Então, a gente continuou fazendo durante toda a competição, e isso, acredito eu, óbvio, sem dúvida nenhuma, foi um fator importante e agregou bastante para essas conquistas dentro da competição, inclusive com relatos dos atletas, mesmos que falaram, olha, eu realmente consegui colocar em prática, realmente eu consegui me reencontrar na hora que estava fugindo do jogo, a hora que estava voltando os meus fantasmas de anos anteriores, eu consegui retomar a minha consciência no momento. Então, na análise da qualidade de vida, pelo RUCOL-BREF, o aumento dos scores está ilustrado, né? Aqui nos gráficos, eu já tinha comentado lá no início. E assim como o declínio nos níveis de depressão, estresse e ansiedade, né? No gráfico na avaliação da DAS 21. E também ilustrado pelos relatos dos participantes. Eu vou ler um aqui. As práticas informais mesmo, tudo que a gente foi aprendendo a fazer, esse reconhecimento do nosso estado emocional, de conhecer o nosso corpo, né? Tudo isso, enfim, não só durante a competição, mas no dia a dia, ajudou bastante no controle da ansiedade. Então, assim, esse aumento ocorreu em relação ao nível atencional pelo score da MAS. Que aqui tem um relato. Eu nunca imaginei que eu poderia estar fazendo uma meditação, esse mindfulness, essa experiência, poderia me dar um benefício muito grande que eu fui sentindo ao longo das minhas competições, no dia a dia, na forma de lidar com as pessoas. Então, em relação à aceitabilidade, né, que foi um dos objetos do nosso estudo, os níveis significativos de aprovação e alto nível de aceitabilidade, eles foram apontados, então, pelo nível de utilidade, pela recomendação para os atletas paralímpicos, o nível de satisfação, e as respostas também, elas estão ilustradas aqui, né? Recomendaria muito, muito útil, gostei muito, gostei, boa, muito boa. Então, aqui na adesão, a gente observa aqui, ó, pelos atletas aqui em cima, os 12 atletas, e aqui os não atletas, que as estratégias de atenção plena, elas foram coletivamente apresentadas, com a aquisição da habilidade de aplicar o mindfulness no treino, na competição ou na vida pessoal. E se aproximaram ali das expectativas em T0, que era aprender, né, concentração dia a dia. Com esses relatos sobre a continuidade das práticas também. Você acredita que hoje, basicamente, em todas as minhas ações tem um pouquinho de mindfulness? É uma coisa que fica automática. A prática da respiração, você saber onde você está, no escaneamento corporal, nos treinos. E a gente fala também sobre a dificuldade em praticar mindfulness no cotidiano. Elas são similares ao que foi encontrado na literatura, com exceção do espasmo, né, que é característico da pessoa com paralisia cerebral, e nas classes BC1 e BC2. Então, todos já eram previstos, na verdade, e foi esse o motivo daquelas postagens semanais no WhatsApp, e das manutenções também, né? Assim como a disponibilidade dos pesquisadores em dar um suporte durante todo o estudo, para esclarecer esses desafios, essas dificuldades. Né? Mas também a gente vai encontrar relatos sobre as facilidades encontradas. Então, aqui, essa é interessante. Olha, eu também melhorei o espasmo. Eu usei muito as técnicas da respiração e me ajudou a ficar mais calmo, muito tranquilo. Nessa pandemia, o mindfulness me ajudou ainda mais, porque eu era muito ansioso. Então, isso aqui acho que já ilustra bem, né, alguns efeitos aí.
Bem, eu acho que agora, quase finalizando, a gente pode retomar as hipóteses para ver se a gente o que a gente conseguiu, né? Mostrar um pouco para vocês. Então, em relação à viabilidade, tá? Em relação à viabilidade, né, e à aceitabilidade de se adaptar à IBM para o EAR, foi confirmado, né, foi possível essa adaptação. Quanto aos efeitos na qualidade de vida, né, foi confirmado que foi as medidas quantitativas e qualitativas, elas conseguiram dar conta, né, dessa demanda. Sobre a percepção dos efeitos do treinamento na conquista de títulos, isso foi confirmado, e que os efeitos, né, que a gente observou, eles foram mediados pelos níveis de mindfulness, estresse, ansiedade e depressão. E aí é que surge, a gente apresenta a limitação do estudo, que foi o que eu já comentei, desse instrumento externo de avaliação, né, da precisão do arremesso e da velocidade da bola. Então, ela foi refutada, né, em função de um erro tipo 2, que deixou de identificar que o teste, na verdade, ele não era adequado, né, revelando aí, então, uma limitação que ia ser observada nos futuros estudos no esporte. Outra possível, né, limitação a gente poderia considerar a COVID, né, onde a gente apresentou aqui aquela manutenção virtual, mas nós não avaliamos a adesão em relação a essa manutenção. Na verdade, assim, teve alguns relatos, né, positivos sobre mindfulness durante a pandemia, né? Ele fala, não teve as Paralimpíadas, mas estamos vivendo a pandemia. Então, acho que foi muito mais complicado do que até as Paralimpíadas. A gente conseguiu aprender com certeza, a gente conseguiu pôr em prática o mindfulness. Acho que o mindfulness serviu muito bem como uma ferramenta até para o nosso dia a dia. Então, outro atleta fala, né, mindfulness serve para acalmar, porque o que mais vou fazer aqui? Apesar do apoio técnico, não sei. Então, paro, respiro. Concentro na respiração, o cérebro oxigena, a gente tem uma luz e continua o trabalho, né? Até para dormir, está sendo difícil. Então, eu estou usando muito a técnica de mindfulness para dormir. Então, isso aqui foi no período, né, da pandemia. Então, agora, já quase finalizando, espero que tenha sido possível relatar o estudo de caso como uma estratégia de pesquisa que possibilita levantar hipóteses, né? E oferecer subsídios para um conhecimento teórico que está em construção. E quanto aos desfechos, certamente eles estão entrelaçados a outras variáveis, né? Que precisa aí de uma investigação mais rigorosa. E para pesquisas futuras, a sugestão é investigar os efeitos do treinamento no período pré-competição. A coesão do grupo também seria interessante verificar, envolvendo aí até aquelas categorias temáticas da análise qualitativa. E um TM, um treinamento, né, por classe funcional, no caso da bocha, né? Então, aqui eu já vou encerrando, agradecendo aí a Seleção Brasileira de Bocha Paralímpica, que realmente nos recebeu, assim, de braços abertos, o financiamento da CAPES, as instituições todas, né? O Mente Aberta, que patrocinou, né, na figura aí do Gebara, que eu já mencionei, né, todo o grupo, né, da pós-graduação da saúde coletiva, onde é a instituição que coordena a Seleção Brasileira de Bocha no Brasil, Comitê Paralímpico, né, e coloquei aqui o nome do meu irmão, né, José Ricardo, que me inspirou, né, a fazer esse trabalho. Então, agradeço a vocês também mais uma vez. Vou pausar aqui a apresentação. Peço desculpas aí pela rapidez, não sei, foi imprevisto, não estava assim.
Obrigado, Marlúcia. Obrigado pela apresentação, parabéns pelo trabalho. A gente já tinha feito um trabalho com a seleção olímpica de handball, né, para a Olimpíada do Rio. E agora, no trabalho da Marlúcia, a gente pôde mapear e avaliar o impacto, né, como ela apresentou no formato de estudo de caso. Então, a aplicação de mindfulness nos esportes é muito interessante, né? Tem vários cases ao redor do mundo. Atualmente, o Golden State Warriors da Califórnia, né, de basquete, NBA usa, muitos tenistas usam, o próprio Nadal. Então, é interessante essa experiência com o esporte paralímpico, talvez tenha sido a primeira em nível internacional. A gente tem alguns minutinhos para as perguntas. Gostaria de abrir para quem quiser fazer pergunta. O pessoal está com um pouco de fome, viu, Marlúcia? Mas eles vão se animar. Alguma pergunta, alguma dúvida que vocês queiram tirar? Tanto do tema, né, de esportes em geral, como do estudo da Marlúcia. Já que o pessoal não vai fazer pergunta, eu vou fazer só um comentário, tudo bem? Oi, Agradecer. Sara. Você acho que sua apresentação foi excelente, Marlúcia, e o quanto a sua apresentação nos possibilita ampliar essa perspectiva do mindfulness, né? Então, olhar o mindfulness para o contexto de atletas, eu acho que está muito mais alinhado à prevenção, inclusive, do que a um tratamento específico, e vem Verdade. a ampliar essas ferramentas, né? Então, acho que é muito legal para a gente também ter essa inspiração de pensar em como levar o mindfulness para outros contextos. Daqui a pouco a gente vai ter Copa aí, né? Então, tá todo mundo também um pouco ligado nisso. Então, te agradecer e dizer que isso nos inspira também a ampliar o nosso olhar em relação ao mindfulness. Obrigada, Sara. Eu esqueci de mencionar, né, porque me parece tão óbvio a questão de que as Paralimpíadas ocorreriam em 2020, né? Então, a gente não avaliou essa parte da pandemia, os efeitos da pandemia, porque nosso estudo terminou em 2020. E aí eles competiram em 2021. Então, isso é um pouco óbvio, mas aproveitar aqui e mencionar. No que a gente acompanhou, a gente estava tendo ali, como eu mencionei, uma resposta até para esse período, né? Tão grave para eles, né? Para todos nós, mas para quem ia realizar, estava ali se preparando, né, para realizar as Paralimpíadas, o efeito, no caso emocional, principalmente, além da logística toda, né? Então, seria assim, um outro estudo, na verdade, né? Avaliar essa parte. Muito bem, obrigado, Sara. Obrigado, pessoal. Acho que está todo mundo, né, cansado. A gente vai encerrando por aqui. Muito obrigado, Marlúcia, pela sua apresentação. O Marcelo também acho que já foi. E queria convidar, então, primeiro que vocês acessem, né, nosso site, depois o canal do YouTube, vai estar lá. Já temos, né, várias apresentações lá disponíveis, depois essa ficará lá também. E nós temos uma próxima apresentação no dia, deixa eu só pegar certinho aqui, no dia 17 de outubro, mesmo horário, das 10h30 às 12h30. Os temas serão Mindfulness e Inovação Tecnológica, com o Gabriel, professor Gabriel, e Mindfulness e Longevidade Saudável, com o professor Marcelo Mapurunga. Então, espero que vocês possam participar também na próxima. O canal do YouTube está, se vocês acessarem o nosso site, o mindfulness.unifesp.br, ele está lá o link para o canal do YouTube. É só acessar o nosso site. Deixa eu colocar aqui para vocês, que fica mais fácil. E acessando o nosso site tem todos os links para as nossas redes sociais, inclusive do YouTube. Está aqui no chat para vocês no nosso site. Então, espero que vocês tenham uma ótima semana. Obrigado mais uma vez pela participação. Um grande abraço a todos.